Bruno, acorda. Planejamento, Bruno. Acorda. Enganou vocês! Pensou que eu tava dormindo, né? Mas o professor não dorme até tarde não, o professor acorda cedo, porque nós temos o quê? Muitas tarefas no nosso dia a dia. E para que todas as nossas tarefas sejam concluídas com sucesso, nós precisamos ter o quê? Planejamento das nossas tarefas diárias. Eu vou deixar vocês com a nossa vinheta e já volto para explicar como que funciona a organização das tarefas diárias. Roda a vinheta! O professor enganou vocês, não tem vinheta! Eu ainda não tenho recursos e conhecimento técnico para fazer uma vinheta, mas estamos planejando brevemente uma vinheta para o nosso canal, certo? Pessoal, voltando ao tema principal, hoje eu dei uma mudada no cenário, que eu vim visitar o meu sogro, a minha sogra, né? Então a gente deu uma modificada, certo? Vamos lá, falando o nosso tema central, planejamento diário. Como que nós podemos organizar a nossa vida, a nossa rotina dia a dia, para que nós, né, tenhamos um aproveitamento de 100% do nosso tempo, certo? O nosso dia tem 24 horas, beleza? O recomendado é dormir de 7 horas a 8 horas por dia. Isso vai dar o quê? 16 horas de tempo livre, acordados, certo? E o que nós fazemos com esse tempo livre? Será que a gente produz? Será que a gente... como que a gente pode pensar em produção? O que seria produzir, né? Produzir conhecimento, adquirir conhecimento. Será que você está adquirindo conhecimento? Está produzindo algo? Será que você está perdendo esse seu tempo, certo? Você pode ter várias dúvidas na sua cabeça. Professor, eu sou criança, eu sou jovem, eu não preciso me preocupar com o tempo, porque eu tenho muito tempo pela frente, certo? Errado! Por que errado? O tempo, ele é algo que você não consegue voltar, certo? Você pode voltar em vários aspectos na vida. Você pode recomeçar o seu planejamento financeiro, algo que a gente já vem falando no canal. A gente pode recomeçar a pensar nos estudos, só que a gente já vai ter o quê? Se a gente não pensar na questão do tempo, a gente já vai ter perdido uma grande parte do tempo da nossa vida, certo? Então a ideia hoje é falar sobre como não perder tempo, certo? Então sobrou 16 horas lá se você dorme 8 horas por dia, certo? Tem alunos que eu sei que dormem até 12, até mais. O cara vai dormir 3 horas da manhã, acorda 3 horas da tarde. Aí realmente fica complicado a gente fechar essa equação, certo? Como que... eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Como que você utiliza o seu tempo hoje? Você gasta mais tempo no celular, no videogame, na rua sem fazer nada? Tudo bem que não pode ficar na rua porque estamos em pandemia, certo? Você gasta o seu tempo lendo, fazendo as suas atividades da escola, pesquisando coisas novas na internet. Como que funciona o seu tempo? Então, a gente pode pensar em planejar o nosso tempo da seguinte forma. Primeiro, fazendo uma tabelinha, criando a rotina de ter uma agenda diária, certo? Então, lá na sua agenda, a gente vai colocar o quê? Acordo 8 horas da manhã, certo? Das 8 às 9, eu vou me dedicar à leitura, ou vou fazer a videoaula do Estado. Das 9 às 10 eu vou fazer outra tarefa, e assim por diante. Eu não tinha o hábito, quando era mais novo, de praticar leitura, certo? Então, o que foi um fator determinante? Eu comecei a ler e eu coloquei alguns prazo de tempo, quantidade de tempo para que eu tivesse esse hábito de ler. Então eu pensei, eu vou começar a ler a cada 20 minutos todos os dias, certo? Então todo dia eu ia lá, lia 20 minutos.
As primeiras 2, 3 semanas começou a ficar um pouco caótico, sabe? Essa questão da leitura. Porque eu não gostava, eu não achava legal. Só que foi passando o tempo, ali 2, 3 meses, os 20 minutos começaram a ficar pouco. E quando foi ver, eu já lia 1 hora e meia por dia. Então começa a colocar essas pequenas metas dentro do seu tempo, dentro do seu dia. Ah, hoje eu vou ler 10 minutinhos. Ah, hoje eu vou ler 20 minutinhos. Certo? Por que eu insisto tanto na leitura? Porque o maior investimento que você vai fazer na sua vida é o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você terá. Isso é regra, certo? Todos esses caras que a gente pensa, que a gente procura ter como guia, eles têm muito conhecimento e através do conhecimento eles conquistaram o poder e a admiração de outras pessoas, certo? Então começa a pensar no seu tempo de uma forma de que você adquira conhecimento, certo? Segunda parte do seu tempo, você vai doar o seu tempo para outra pessoa. Como que a gente pode doar o nosso tempo para outra pessoa? Insisto em falar nos pais, certo? A maioria dos nossos pais, dos pais de vocês, trabalham a maior parte do tempo da vida deles. Então eles chegam em casa e estão cansados. E ainda tem as tarefas diárias para executar, né, nesse momento do tempo que eles têm dentro de casa. Então vocês podem utilizar o tempo de vocês ajudando nas tarefas diárias, né? E lembrando as outras aulas. Se você ajuda na tarefa diária, você pode conquistar uma recompensa por essa ajuda. Ou seja, algumas moedas, algum valor para que você possa investir no seu futuro. Então, doe o seu tempo para pessoas próximas, ajude-as. Isso vai fazer com que você já comece a criar dentro de você a rotina, o hábito, né, do trabalho. Porque quando a gente começa no mercado de trabalho, fica muito complicado a gente se adaptar quando não temos essa rotina de produção, de produzir algo, né? E lá no mercado de trabalho, a questão da produção, de produzir algo, ela é muito complicada, porque você não pode inventar desculpas, dormir mais que as 8 horas, que é o ideal, né? Então fica um pouco difícil. Então você já começa desde a sua adolescência, né, dessa fase que você se encontra, a criar essa rotina, esse hábito do trabalho, né, de doar o seu tempo. Porque o trabalho nada mais é do que doar o seu tempo por uma quantia de dinheiro, certo? Então comece a doar o seu tempo. Primeiro, então vamos lá, recapitulando, primeiro você vai gastar o seu tempo adquirindo conhecimento. Segundo, você vai doar o seu tempo ao próximo, para produzir algo ao próximo. E terceiro, você vai utilizar o seu tempo para produzir algo a você, certo? Você vai pensar em estratégias para cuidar de você. Uma das estratégias é a prática de esporte. Você vai começar a praticar alguns exercícios físicos, porque você vai cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é o maior bem que você tem, certo? Então, depois do seu corpo vem o conhecimento. Agora, e eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, molecada: quanto mais forte fisicamente vocês forem, certo? Mais conhecimento vocês tiverem, maior é a chance de vocês ganharem a corrida da vida, certo? Imagina que a vida ela é uma corrida, certo? Quem larga na frente, quem se prepara mais, tem maior chance do que de vitória, certo? E aquele que não se prepara, aquele que demora para fazer essa largada, ele vai ter uma maior porcentagem
de chances do que de ter uma derrota, certo? E às vezes a derrota não é que você vai ser um perdedor na vida, mas você não vai conseguir conquistar aqueles sonhos que você mais deseja. Às vezes ter a sua casa própria, passar o resto da vida viajando, certo? Porque precisa ter dinheiro para ter tudo isso, ter um carro e tal. E se você não tem conhecimento, você não está forte o suficiente para fazer todas essas tarefas, fica complicado, certo? Então acho que é isso sobre organização diária. Procure ter conhecimento, ajudar ao próximo e fortalecer o seu corpo, certo? E aí você começa a criar essa rotina dentro da sua vida, e quando você passar da sua vida, né, da adolescência para a sua vida adulta, será um pouco mais fácil essa fase de transição, e ficará muito mais fácil você adquirir todos os seus sonhos, beleza? Então é isso aí, pessoal, essa foi mais uma videoaula sobre o projeto de vida, certo? Mais uma vez eu reforço a vocês que eu gostaria muito, mas muito mesmo, de poder estar falando pessoalmente com vocês, estar olhando olho no olho, a gente está fazendo os nossos projetos. Eu acredito que essa fase do ano que a gente está, se a gente estivesse pessoalmente ali, a gente já teria feito muita coisa, a gente já estaria falando sobre empreendedorismo, a gente já estaria preparando a nossa feira, né, do empreendedor, aquilo que a gente já tinha combinado lá atrás, no começo do ano, nas nossas primeiras aulas, né? Só que infelizmente a pandemia ela veio para fazer essa ruptura nos nossos sonhos, mas não é porque a gente está sem contato presencial que nós não iremos produzir algo, que nós não iremos nos organizar, beleza? Então se cuidem, cuidem do bem mais precioso de vocês, que é vocês, beleza? Utilizem seu tempo para coisas boas, e é isso aí, se inscreva no canal, compartilhe e beijo a todos!